Nós queremos que Deus ele faça algo hoje. E às vezes nós viemos lá do mundo, pecamos, não é isso? Pecamos no mundo, fazemos tudo o que o diabo gosta. E quando nós chegamos na igreja, nós queremos ser transformados hoje. Eu quero que a minha vida seja mudada hoje. Por que Deus não muda a minha vida? Eu vim aqui na igreja para ser mudado. Não é assim. Há um processo. Há um tempo na vida de cada um. Amém? Amém. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Então Deus precisava se revelar para Paulo e mostrar algo na vida dele. Ele se achava o valentão, o bambambam, mas ele era insuficiente. Ele era uma pessoa que precisava ter um encontro com o Senhor. Ele precisava de transformação. Quantas pessoas saem por aí aprontando e achando que ele é o tal, né? Mas no momento que o Senhor foi lá, teve um encontro com ele, ele viu e percebeu que ele não era nada. Um homem sem Jesus, ele não consegue. Ele não consegue cumprir o propósito a qual o Senhor tem para ele. Ele não consegue prosseguir, fazer as coisas certas quando ele está vivendo uma vida pecaminosa, se ele não buscar uma ajuda do alto. Amém? Tem que ter uma ajuda. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Me ajude a pregar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. No domingo, quando chega na igreja, eles estão dormindo. Se liga. Amém. Precisava tirar toda idolatria e orgulho. Precisava ser quebrado. Precisava ser transformado. É tanto que o Senhor ele muda o nome de Saulo para Paulo. Amém? Segundo princípio, o que você quer? Qual tipo de coração que você quer ter? O de Paulo ou o caráter de Jonas? Por que nós vamos entrar sobre Jonas, né? Jonas tinha caráter? Não tinha, irmãos. Jonas, ele, a partir do momento, ele apanha, mas ele não muda. Dessa forma tem cristão dentro da igreja. Amém? Dentro da igreja, da própria igreja. Às vezes eu fico olhando assim, Senhor, tem crente que só misericórdia. Se transformou, como eu falei, acabei de falar. Se transformou em um Paulo. A partir daquele momento, ele é um novo homem. Ele começa a fazer. E o mais para o Senhor. Ele começa a ser perseguido pelos cristãos. Mas ele pregava a palavra de Deus. Ele se tornou um dos maiores evangelistas. Um dos maiores escritores que escreveu vários livros da Bíblia. Eu já estudei sobre isso, eu não estou me lembrando. Lembra, Ezequias? Quantos livros que Paulo escreveu? Então, ele se tornou um dos maiores. A maioria dos profetas escreveram alguns, né? E Paulo não, foi vários. Amém? E nós observamos, né? Como eu falei, de Jonas. Jonas, totalmente ao contrário de Paulo. Paulo começou a conquistar o coração das pessoas. Começou a pregar na prisão. Passou por toda aquela situação, né? E nós vemos na palavra de Deus duas viagens. A viagem de Paulo e a viagem de Jonas. Nós observamos que Paulo pregava com ousadia, ele conquistava os corações. Ele preso, né? E ele fazia algo sobrenatural para Deus. Quanto Jonas, Deus dá uma ordem para ele ir para um lugar, ele vai para outro. 14 livros. Paulo escreveu. Já imaginou? Né? Um dos maiores escritores. Eu olho assim para Paulo, eu falo assim, Jesus, eu queria só um livro. Amém? Glória a Deus. Então, Jonas, ele nos mostra covardia, egoísmo, desistência de viver, quanto Paulo lutou pela vida todos os momentos. Amém?
A partir do momento que a sua vida foi transformada, né? Jonas pega uma viagem. Paulo pega uma viagem também. Nós vemos que quando ele entra, ele profetiza dentro daquele barco. E começa a lutar pela vida. E Jonas entra no barco, pega o barco, Deus manda ele para um rumo, ele vai para outro. Lá ele entra, vai para o final do porão, dormir. A palavra diz que ele dormia profundamente. Enquanto Saulo estava pregando, preparando o pessoal e falando que ia vir uma tempestade, que o barco ele poderia se despedaçar. Ele ainda estava preso, né? Ele ainda estava andando ali, algemado, ele ainda estava numa situação que ele não tinha como levantar aquele povo, mas ele conquistou o coração de cada um. A palavra diz que ele foi conversar, ele foi fazer amizade lá dentro daquele barco. E o covarde Jonas foi dormir, fugindo da presença do Senhor. Ele pensou que estava escondido. Quando vem a tempestade, que o barco ali começa a querer naufragar, eles vão procurar por Jonas. Quem é ele? De onde ele é? De que povo ele é? De que cidade ele é? Da onde ele veio? E ele, com a cara mais limpa, ele diz assim: eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. E ele continuava teimando contra quem? O Deus que fez os céus e a terra e o mar. O barco estava quase a se despedaçar, diz a palavra, e ele estava lá bem tranquilo, dizendo ele que estava fugindo do Senhor. Mas do Senhor não tem como o homem escapar. Amém? Quando Deus ele quer tratar, quando Deus quer ter um encontro, quando Deus quer falar com o homem, glória a Deus, transformar a vida dele de pertinho, não adianta fugir. Jonas foi para onde? Amém, igreja? amém. Jonas foi para onde? Barriga do peixe. Barriga da baleia. Lá na barriguinha lá do peixe. E a palavra diz que logo em seguida, quando ele declara, aleluia, ele diz o quê? O capitão lá do barco, pega-me e me joga dentro do mar. Ele queria morrer. Amém? Quantas vezes existem pessoas dentro da igreja que não querem mudança, que quando vem uma situação, ele diz o quê? Eu quero morrer. Não quer ser tratado. Porque não quer deixar o tratar de Deus na sua vida. Eu quero morrer. Ah, por que Deus não me mata? É o Jonas que está dentro da igreja. Aí a gente pergunta, você quer ser Paulo ou quer ser Jonas? Ah, eu quero ser Paulo. Está fazendo o que Deus ordenou a Paulo a fazer? Você que quer ser Paulo, você está fazendo? Amém? Amém. Faça uma reflexão. Senhor, tu me escolheu para quê? Para que tu me queres? Qual é o propósito teu na minha vida, Senhor? Eu quero ser um Paulo, apaixonado pela obra, fazer a tua obra, sair à tarde no evangelismo. Cadê o povo do evangelismo? De antigamente, onde eu recebi uma palavra sobre isso, abençoadíssima, de um pastor, lá na igreja. Quando nós recebemos uma palavra dessa forma, nós temos que aprender, abrir a nossa boca para falar de Jesus. Ah, pastora, eu não tenho tempo. Tem tempo para tudo, menos para falar de Jesus. Quem se divertiu hoje com a família? Todos, né? Quem falou de Jesus? Tá em casa. Quem foi evangelizar? Só em casa. Só em casa? Não, em Não, celular. tá errado. Evangelizei. Paulo, ele fazia o quê? Ele saía. Evangelizei Olha, o também. mais interessante, quando eu leio a história de Paulo, eu falo assim, uau, Mandei pra Jesus, todo mundo. me dá essa unção, ó. Que não tinha transporte, não. A palavra diz que ele pregou em todas as aldeias vizinhas, de pé. De a pé. E Paulo, ele revolucionou. Ele nos ensina, ele nos deixa uma lição. De nós abrirmos a nossa boca e falar assim, uau, Deus realmente mudou a história desse homem. E ainda era, e não era bonzinho não. O que ele fazia, ele ainda era perseguido. Ele era perseguido. Ele fazia e recebia perseguição. Amém? Mas ele foi lá
e revolucionou com a história dele. Amém? Levando a palavra de pé, sendo perseguido, sendo açoitado e ainda tinha um espinho na carne. Onde era que Paulo tinha um espinho? Na carne. Ele sentia dor, irmãos. Você sabe o que é você andar a pé e ter um espinho na carne? Quem sabe aí o que é uma dor? Você tem um espinho assim, você que já morou na roça, eu já sofri. Eu sei o que é um espinho. Os jovens de hoje em dia, ninguém quer sofrer mais. Né? Acho que não tem uns que não... Ah, o que é espinho mesmo, pastora? Olha, ó. Tá vendo? O que é espinho? Joaquim é igual a mãe dele. Espinho na carne. Se você tiver um pé e você tiver que andar de pé, ele vai aprofundar mais para dentro. Ele vai estar machucando. Ele vai estar enfiando ali. E a dor de Paulo, o Senhor comparou como um espinho na carne. Ele fazia a obra sentindo dor. Porque antes ele era perseguidor. E ele virou perseguido. O povo começou a perseguir ele. Por quê? Porque ele fazia o bem, porque ele pregava a palavra de Deus, porque ele arrastou multidões, ele fez grandes discípulos para continuar a batalha, continuar a jornada a qual ele fazia, porque ele sabia que havia um momento que ele ia parar. E hoje está difícil da gente fazer um líder, da gente preparar uma liderança. Se eu morrer amanhã, pastora, vai falar de morte? Tá querendo dar pressão no povo? Não. Se eu morrer amanhã, quem vai assumir a igreja? Eu e a Nívia. Amém. Glória a Deus. Temos que falar de morte, gente. Nós três. Nós não nascemos para ser semente, não. Às vezes, quando eu não estou muito bem, que eu tenho, às vezes, um probleminha de saúde, também, obreiro também. eu falo assim, Senhor, quem vai ficar no meu lugar? Deus me ajuda. Tá difícil preparar uma liderança eficaz. Mas alguém tem que ficar. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. E eu já falei lá em casa, a Fábio vai ser a grande cantora da igreja. Amém? Amém. Eu já falei lá em casa para os meus filhos sobre o testemunho de um pastor, líder da Quadrangular, pastor Maurício, né? Eu já falei lá em casa, olha, talvez o meu povo que estão distanciado da igreja vai ser como o filho do pastor Maurício. Não queria nada com Deus, pastor. Fez ITQ junto comigo. Amém, gente? Pastor. Não queria